Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar o nosso bloco sobre algoritmos em grafos. Na última aula, a gente estava fazendo a introdução aos grafos, né? Tanto conceitual, propriedades, motivação, modelar diversos cenários em grafos, quanto um tanto já de código, de implementação, mas sem focar em algum algoritmo específico que opera sobre um grafo, e sim focando na construção do grafo, né? Tipo, maneiras de construir essa estrutura de dados com destaque para a matriz de adjacência e listas de adjacência, duas maneiras complementares ali que a gente viu, cada uma com seus prós e contras. Hoje a gente vai começar a falar de algoritmos em gráficos de modo mais específico. Em particular, o tema central da aula de hoje é a busca em profundidade, mas a gente vai ter um preâmbulo aqui sobre busca, porque busca em grafos é uma operação mais geral que pode especializar em vários tipos de buscas que têm propriedades específicas. A busca em profundidade é uma dessas, super importante, mas vamos começar falando da busca de modo mais geral. Então, o que é essa tal de busca em grafos? Para começo de conversa, ela vai ser uma operação que a gente pode fazer sobre um grafo, orientado ou não orientado. Isso, ela funciona em ambos, embora ela possa ter resultados diferentes, mas ela funciona em ambos. E eu diria que ela é a operação mais básica, importante e genérica. Ao mesmo tempo que ela é super importante, por ela ser muito básica, ela sozinha não vai fazer tantas coisas. Ela vai conseguir resolver um problema super importante para a gente, mas as outras coisas que a gente quiser fazer com busca, vai sempre ser uma especialização da busca que a gente vai usar. E o que é a busca em grafos? Tá? Porque quando a gente fala de busca, a gente vem de um contexto de trabalhar com tabelas de símbolos e implementações para elas, que a busca é sempre associada com uma chave, né? Não é esse tipo de busca que eu estou falando aqui, né? A ideia da busca que a gente vai falar é, dado um grafo, então eu tenho uma estrutura de dados, o grafo é uma entrada do meu problema, eu tenho um vértice origem, né, a partir do qual eu quero acessar os demais, e a busca vai percorrer esse grafo verificando quais vértices eu consigo alcançar a partir daquela origem. Tá? Então ela vai ter essa função de capturar algo estrutural do grafo. Né? Para começo de conversa, quem eu alcanço. E depois, nas especializações, outras características, como distância e coisas do tipo. Né? Então, ela vai ser fundamental por conta disso, por conta dessa própria definição, para obter informações sobre conectividade, sobre quem alcança quem. Né? Porque pensem que num grafo, como a gente tem aquela questão das arestas, a conectividade acaba surgindo naturalmente como uma propriedade importante, porque se eu pensar que uma aresta significa um vínculo de alguma forma, seja um hiperlink da web, seja uma relação interpessoal entre dois indivíduos, seja uma conexão física de um cabo de fibra ótica, a conectividade aqui vai me dizer, olha, se eu sair desse nó aqui, se eu mandar uma mensagem a partir daqui, eu consigo chegar em outro indivíduo, em outro nó, seja lá o que for que ele representa. Então, como muitas vezes as arestas representam esse tipo de conexão, a capacidade de passar informação de algum jeito, de estabelecer uma conexão, a conectividade vai me dar essa informação de quem eu consigo alcançar. Então, por conta disso, então a busca vai ser fundamental para conectividade, determinar quem que alcança quem que se conecta com quem. E como eu já disse, ela pode ser especializada em vários outros tipos. O que a gente espera da busca genérica, então, dessa busca genérica, é encontrar todos os vértices. É isso que a gente não quer perder de vista, a gente quer garantir que ela consiga fazer isso, encontrar todos os vértices que podem ser alcançados a partir de um determinado vértice inicial. A ordem em que se visita vai ser arbitrária por enquanto. A ordem de visitação vai ser super importante nas especializações da busca. Mas por enquanto eu só quero alcançar todo mundo que for possível de ser encontrado, de ser alcançado. Como a gente costuma começar com um exemplo, para deixar a coisa menos abstrata, vamos considerar esse grafo não orientado aqui. Depois eu tenho um exemplo rapidinho com grafo orientado. Mas nesse grafo não orientado, a gente vai fazer busca a partir do vértice S. E daí eu percebo que eu não nomeei o S, então esteja nomeado. Pronto, agora temos um S. Essa é a nossa origem. Né? Vamos fazer uma busca, então, como eu disse aqui em cima, a ordem é arbitrária. Tá? Então eu vou fazer um exemplo, podia fazer outras sequências. Isso não tá travado. Tá? Então, para um grafo não orientado, eu começo aqui do S, eu visito o S e, por exemplo, posso vir para cá,
Tá? E daí esse aqui vai ser o primeiro vértice que eu visitei, além do S, vamos dizer, né? O S é o meu vértice zero, nesse sentido. E depois, por exemplo, eu posso visitar esse outro aqui. Tá? Mas uma coisa que eu não posso fazer, por exemplo, tá? Embora a busca seja bem genérica, é isso aqui. Tá? Não porque eu não possa percorrer essa aresta, mas porque eu nunca, na busca, vou de um vértice não visitado para outro não visitado. Eu sempre vou de um visitado, de um que eu já encontrei, para algum que eu estou encontrando naquele momento. Tá? Então essa aresta, nesse momento, eu não posso percorrer, porque nem esse foram encontrados. Faz sentido? Tá? Então, embora a ordem não importe, né, eu posso sair, vocês viram, eu saí daqui, né, e encontrei o vértice 2. Podia ter saído daqui. Né? Se eu tivesse saído antes, esse aqui seria o segundo vértice a ser encontrado e não o terceiro. Isso aí é ordem arbitrária por enquanto, busca genérica. Mas sempre de um encontrado para um não encontrado, de um visitado para um não visitado. E daí na nossa situação, a gente já visitou aqui vários vértices, né? E tem um só que não foi encontrado, digamos que a gente pega essa aresta aqui, tá? E visita ele. Ele foi o quarto cara que a gente encontrou. E o que a gente tem a partir daqui? O que a gente tem é que não tem mais nenhuma aresta. Né? Notem outra coisa importante. Por mais que seja uma operação super básica, tem alguns detalhezinhos que podem nos confundir. Seria razoável, né? Não seria correto, mas seria intuitivo, eu entenderia se alguém pensasse, a busca vai parar quando visitar todos os vértices. Não é o caso, né? A minha busca parou, porque ela não tem mais ninguém para alcançar. A partir do vértice origem, como ela sempre vai de um visitado para um não visitado, o fato de que não tem nenhuma aresta saindo desse componente aqui, significa que esses vértices aqui nunca serão visitados. Então, eu encontrei todo mundo que dava para encontrar, não quer dizer que eu encontrei todos os vértices. Até porque seria sem graça nesse sentido. Né? A informação importante é justamente com quem eu consigo me comunicar. Se em todo grafo eu pudesse me comunicar com todo mundo, para que fazer essa pergunta? Né? Então, notem que essa busca, por mais simples que seja, já está me dizendo alguma coisa. Ela está me dizendo, olha, a partir do S, são esses vértices aqui, 1, 2, 3, 4, que você consegue alcançar. Com esses você consegue se comunicar. Se você quiser mandar uma mensagem, chega. Com os demais, não. Beleza? Só para fazer algo parecido aqui, se o grafo for orientado, também vou nomear esse carinha como sendo S, a diferença fundamental é que eu tenho que respeitar a orientação das arestas, dos arcos. Então eu chego aqui, por exemplo, vamos dizer que eu pego esse primeiro, é o primeiro vértice que eu vou visitar. Depois, sei lá, eu posso pegar esse aqui, né, e daí eu visito esse aqui. Depois, de repente, eu pego e visito esse aqui. E aí, novamente, eu fiquei sem arcos dos quais sair. Arcos que têm a origem... Perdão. Arcos que têm a origem nos vértices visitados e o destino não visitado. Mas vejam que interessante, né? No grafo não orientado, quando eu fico nessa situação é porque eu tenho componentes totalmente desconectados. Né? Tipo, é bem evidente que, olha, não tem nenhum arco cruzando essa linha que eu risquei aqui agora. Certo? Não tem nenhuma aresta cruzando. Aqui já não é tão evidente, é um pouco mais sutil. Porque embora ninguém alcance esse vértice a partir do S, né, a partir do S eu não consigo chegar nele, se eu olho a princípio, dá a impressão que todo mundo aqui está ligado. Mas por conta da orientação, se eu pegar outra cor aqui, dessa orientação aqui das arestas, olha só, dos arcos, melhor dizendo, né? Eles estão saindo desse vértice que eu não alcanço, né, desse vértice, vou chamar de T. Estão saindo desse vértice T, mas nenhum chegando. Então, minha busca já acabou, tá? Minha busca genérica aqui fez um certo trajeto que, olha, ela alcançou essa galerinha aqui, todos os demais não são alcançáveis, mas fica essa curiosidade, olha, inclusive o T. Parecia que estava lá ligado, mas não conseguiu alcançá-lo. Tá? Então, já fica aqui um saborzinho que grafos orientados dão mais trabalho, essa questão da conectividade ela é mais sutil neles. A gente vai falar mais sobre isso numa aula futura, mas fica aqui essa observação. Tudo bem? Introdução, espero que intuitiva sobre a busca, mas dúvidas são sempre bem-vindas. Fez sentido a operação, a ideia aí? Tá legal, então vamos fazer um pseudocódigo aqui. Por ser uma coisa extremamente genérica, eu não vou nem implementar essa busca, tá? Não vou ter um código em si, depois a gente já vai ver códigos mesmo das buscas mais específicas, como a em profundidade.
mas vamos escrever aqui um código para deixar documentado, registrado aqui como essa busca se porta. Então, temos aqui a nossa funçãozinha que realiza a busca genérica. O que ela recebe como entrada? Ela vai ter que receber um grafo com seu conjunto de vértices e arestas e um vértice origem S. O que ela vai fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer, e é importante, tá? Não, às vezes a gente esquece disso, é marcar todo mundo como não visitado. É registrar que, olha, todo mundo não está visitado ainda, para que daí eu consiga diferenciar os que eu encontro. Então, eu começo aqui marcar todo V em Vzão, né? Todo vértice em Vzão como não visitado. A gente vai ver depois detalhes de implementação, mas só para vocês irem conectando ideia com o código, basta um vetor, né? Um vetor de booleanos, tem um índice para cada vértice, né? Se eu tenho n vértices, ele vai de 0 a n-1, rotulei meus vértices ali de 0 a n-1, e daí eu coloco todo mundo como false, quer dizer, a princípio está todo mundo não visitado, todo mundo ainda não foi encontrado. Daí eu sempre tenho uma origem, né? A minha busca não parte de qualquer lugar, ela parte dessa origem. Então, eu marco S como visitado, então o S começa visitado, e aí eu entro num laço. Qual que é esse laço? É o laço intuitivo que eu comentei no exemplo para vocês. O que eu sempre estava procurando? Uma aresta ou um arco que tinha origem nos visitados, destino nos não visitados. Então o meu laço vai ser esse, da busca genérica. Enquanto existir uma aresta UV com o visitado e V não visitado, então tem ou seja, uma aresta que atravessa a fronteira do território conhecido, né? Um jeito de pensar nela. Uma aresta que atravessa essa fronteira, o que a gente faz? A gente avança, né? A gente marca V como visitado. Então, intuitivamente, voltando aqui para o exemplo, é como, vamos voltar um instante, né, antes de eu fazer isso aqui, eu identifiquei, olha, tem uma aresta aqui que sai do vértice rotulado como 1 aqui e chega no canto inferior direito. Então, portanto, eu marco, olha, então esse cara também está visitado, já que o 1 estava e agora eu tenho um caminho até o 3 ali, né, passando por esse arco 1, 3. Bem simplesinho, bem básico, vai ser mais interessante quando a gente for implementar, diferentes maneiras de implementar, mas a gente vai partir daqui para começar a entender e também para fazer uma demonstração aqui de que essa busca faz o que promete. Então, vou repassar muito brevemente aqui para daí a gente ir para a demonstração. Busca genérica, então ela começa marcando todo mundo como visitado, como não visitado, perdão, essa falha aqui, marca todo mundo como não visitado, pega o vértice origem, marca só ele como visitado, afinal a busca parte dele, e enquanto tiver um arco, uma aresta ali que atravessa a fronteira do conhecido para o desconhecido, né, ela vai origem nos visitados, em algum visitado, destino num não visitado, marca esse destino. Né, notem que está implícito aqui, o código é tão simples porque está implícito que ao marcar V como visitado, se V tem outros vizinhos mais adiante, esses caras agora entraram no meu pool aqui de arestas que atravessa a fronteira. É por isso que funciona, apesar de ser tão simplesinho. Então, vamos fazer aqui a corretude. E para provar a corretude desse algoritmo, a gente vai aproveitar para exercitar nossa capacidade de demonstração matemática aqui. Tá? Então, por ser um algoritmo bem básico aqui, nem é a prova mais importante de todas ou mais surpreendente. Basicamente, vai provar que ele faz o que intuitivamente a gente já espera que ele faça, encontra todo mundo. Mas vai ser interessante aqui o exercício. Então, o que a gente quer é que ao fim do algoritmo, um vértice V foi encontrado, C e somente C, esse C e somente C aqui, em linguagem lógica, é a setinha para os dois lados, né? Existe, então um vértice V aqui foi encontrado, C e somente C, existe um caminho de G, um caminho em G de S
até V. Então eu quero que essas duas coisas estejam intimamente relacionadas, né? Eu não posso dizer que um cara foi encontrado se não houver um caminho para chegar nele. E eu não posso dizer que tem um caminho se ele não foi encontrado. As duas coisas têm que estar sempre casadas ali. Nesse caso, como tem um C e somente C, a gente tem que provar a ida e a volta, né? Porque quando eu falo um C e somente C, a gente tem duas implicações. A gente tem a premissa aqui, um vértice V foi encontrado pelo algoritmo, na ida implica que existe um caminho de S até esse vértice V, e a volta é o complemento. Se existe um caminho, então meu algoritmo tem que ter encontrado esse vértice. Tá? As duas coisas têm que andar juntas ali. Então vamos falar aqui da ida. Tá? Eu vou indicar com a setinha nesse sentido. Então, a ida a gente vai provar por indução no número de vértices encontrados. Aqui, prova por indução matemática é provavelmente a técnica mais importante que a gente usa na computação. E uma coisa importante que às vezes a gente faz ela tão automática, vê vários exemplos, mas não chama atenção para isso. A prova por indução matemática é sempre feita nos números naturais. É sempre uma abjeção nos números naturais. Às vezes, o que você está casando com os números naturais ali não é nada óbvio. Então, às vezes, fica escondido, mas é sempre relacionado com isso. Nesse caso, vai ser diretamente o número de vértices encontrados, porque a cada nova iteração do nosso algoritmo, a gente encontra um novo vértice, a gente visita um novo vértice. Então, vai ser nisso, vai ser no número de vértices visitados. Né? No caso base, antes de começar a iteração, eu só tenho a origem visitada. Só o S aqui, que a gente marcou aqui, olha, S como visitado. E depois a gente vai mostrar que a cada iteração, vai fazer a prova seguindo a cada iteração ali. Então, lembrando vocês, uma prova por indução, ela começa no caso base, a gente mostra aqui no caso base vale. A gente supõe, por hipótese de indução, que vale até um certo ponto no tempo, e daí a gente dá o passo. A gente fala, tá bom, se vale até aqui, eu consigo mostrar que vale na próxima iteração, no nosso caso aqui, né? Vale para o próximo número natural. De novo, essa é a ideia geral, mas para ficar menos abstrato, vamos ver aqui, olha. Então, no caso base. Tá? No caso base, o que eu quero? Eu quero mostrar que um vértice V foi encontrado se e somente se existe caminho de S até V. Poxa, no caso base só tem um vértice encontrado, que é o próprio S. Né? Então, no início, o único vértice encontrado é o próprio S, e existe caminho de S até ele mesmo? Existe, não é um caminho trivial, não precisa de nenhuma aresta para sair do S e chegar no S. Tá? Então nós temos um caminho trivial ali de S até S. Então o caso base da ida está tranquilo. Né? No início da primeira iteração, só tem um vértice encontrado, um vértice visitado, e tenho caminho até ele. Vamos então formalizar nossa hipótese de indução aqui. O que a gente vai supor que vale até um certo momento do tempo ali das iterações. Perdão. A gente vai supor que vale a afirmação, né, ali, o que a gente quer demonstrar, até a iteração anterior. Para ser mais preciso com isso, a gente vai supor, vamos ver vamos ver aqui a afirmação que a gente quer provar, né? A gente quer mostrar que um vértice V foi encontrado implica que existe caminho. Tá? Então a gente vai supor aqui que é conhecido um caminho de S, um caminho a partir de S, até qualquer vértice encontrado antes da iteração em que o algoritmo encontra o vértice V. Lembra que eu falei que às vezes fica meio escondido onde que está a abjeção nos naturais? Eu estou supondo que o V, sei lá, ele é o késimo vértice a ser encontrado, é o vésimo vértice a ser encontrado. Que eu vou abusar da anotação e vou dizer que V é tanto o rótulo do vértice quanto o número da iteração, só para simplificar o argumento. Então eu vou dizer que, olha, todo mundo das iterações anteriores foi encontrado, e essa é a iteração em que eu vou chegar no V. Não se desesperem que vai ter uma figurinha que vai ajudar a gente a visualizar as coisas, tá? Então a nossa hipótese é essa, né? Que todo mundo que foi encontrado antes do V, a gente tem um caminho, tá? Existe caminho, e esses caminhos só usam, isso é importante aqui, vértices encontrados. Então, vamos começar aqui a desenvolver e fazer um desenho para ajudar aqui. Então, no nosso passo, tá? O que a gente vai dizer? Olha, na iteração em que o algoritmo encontra V. Então, peguei lá de todas as iterações, tem uma certa iteração em que o V é encontrado. Vamos desenhar o V aqui embaixo. Nessa iteração, o algoritmo encontra V.
Como que o algoritmo pode encontrar alguém? Vamos voltar para o algoritmo. Bem, ele vai olhar se existe uma aresta cujo destino é V, né? E daí ele marca V como visitado. Eu estou intercambiando encontrar e visitar, desculpem, tá? Aqui nesse contexto é a mesma coisa. Então, na iteração em que o algoritmo visitou o V ali, ele vai ter que fazer isso necessariamente através de uma aresta, o V, que eu vou chamar ela aqui, sendo que U já estava encontrado, né? Porque esse é o tipo de aresta que ele trabalha. Então, olha só, tem que existir uma aresta, se o V foi encontrado ali, tem que existir uma aresta de U até V, essa aresta que foi considerada na iteração atual, na iteração que eu estou analisando. Mas o que a gente sabia até antes disso? Bem, a gente sabia que existia um vértice S origem, e ele já tinha encontrado alguém. A partir dele, o nosso algoritmo já tinha encontrado uma galerinha aqui. Alguns vértices já haviam sido encontrados. Em particular, por hipótese aqui, o próprio U. Então, toda essa galera aqui, tá? O desenho é genérico, tá, gente? Mas toda essa galera aqui já estava no conjunto dos encontrados. Porque o U está nesse conjunto, né? Então, essa galera já tá no conjunto. Como eles foram encontrados antes? Atenção nessa parte, porque prova por indução, ainda mais quando... prova por indução, ela é terrível, porque assim... Quando é uma coisa super complexa, você se sente roubado. Você fala, nossa, não, como que você concluiu isso? Quando é uma coisa mais simples, parece que não está provando nada, porque é muito óbvio. Tá? Esse, felizmente, é do primeiro tipo, então não vai ser super difícil, mas cuidado que aqui que está o argumento crucial. Como essa é a iteração em que essa aresta está sendo considerada, em que o V está sendo encontrado, eu sei que todo mundo que eu desenhei aqui dentro desse círculozinho foi encontrado antes. Se foi encontrado antes, por hipótese, existe um caminho de S até eles. Então, embora esse desenho em particular, né, isso aqui, é um desenho que eu fiz aqui só para ilustrar. Pode ser qualquer caminho, mas existe um caminho de S até cada vértice que foi encontrado antes do V. Por hipótese de indução, existe um caminho de S até U em particular. Então, esse caminho aqui, que eu vou desenhar em azul, esse caminho a gente não tirou do nada. Ele existe garantidamente pela minha hipótese de indução. O legal é que caminhos se concatenam. A gente pode pensar até que a conectividade é uma propriedade transitiva. Né? Se A está conectado com B e B está conectado com C, eu consigo chegar do A para o C. Caminho liga um no outro. E é isso que vai nos salvar aqui, porque se eu tenho, então, um caminho de S até U e existe um arco de U para V, necessariamente existe um caminho de U para V. Tá? É bem simples, como eu falei, é bem intuitivo isso aqui, mas nota a importância daquilo que eu citei lá atrás. Olha, a gente nunca pega, voltando no exemplo, um arco, por exemplo, esse aqui. A gente nunca pega um arco cuja origem não foi visitado. Aquela regrinha básica que a gente faz, que olha, eu sempre pego um arco que ele vai de um vértice visitado para um não visitado, é que me garante poder usar esse argumento, que me garante dizer, olha, quando eu encontrei o V, com certeza já havia caminho do S até o vizinho mais próximo do V ali, o cara que alcançou o V para mim. Já existia. Então, portanto, eu tenho um caminho até o V concatenando eles. Né? O caminho é realmente ligar esses caras aqui. Tá? Então, só para formalizar, aqui pela hipótese de indução, a gente sabe que existe caminho de S até U. E a gente acabou de considerar, a gente está na iteração em que a gente considera um arco de U até V. Uma aresta ali que vai de U para V. Então, concatenando esse caminho que vai de S até U com a aresta de UV, a gente tem um caminho de S até V. Como eu falei, às vezes parece que não provou nada, né? Então vamos voltar para ver o que a gente acabou de descobrir. A gente acabou de concluir que se V foi encontrado, não tem erro. Meu algoritmo não pode dar falso positivo. Ele não pode marcar um carinha lá como encontrado. Deixar claro que eu já usava esse argumento antes da pandemia, tá? Essa expressão. Se V foi encontrado, eu tenho certeza que um caminho até ele foi encontrado também. Então, o meu algoritmo não marca ninguém como encontrado se não tiver um caminho válido ali de S até ele. Como parece óbvio, mas pelo menos agora a gente tem confiança. A busca realmente encontra todo mundo que puder encontrar a partir do S. No entanto, a volta ainda não foi feita, né? Eu mostrei que todo mundo que foi encontrado tem caminho. Mas será que eu não posso deixar alguém de fora? Será que a minha busca não pode vacilar, terminar antes da hora?
é isso que a volta vai mostrar. A gente vai mostrar que, olha, se existe caminho, eu encontrei. Tá? Então, a gente vai fazer a volta agora, mas alguma dúvida aqui na ida? Demonstrações lógicas, eu sei que elas dão nó na cabeça, então, antes da gente avançar para outra, alguma pergunta? Beleza, então façamos a volta aqui. Então, na volta aqui da indução, para provar a volta, a gente vai fazer por contradição. Que embora a indução matemática seja, com certeza, a mais importante técnica, a contradição é a minha técnica favorita. Não sei, eu gosto de pensar, sempre procurando um absurdo, a gente já vai especificar melhor ela. Mas voltando aqui para a gente saber o que é essa volta, então, eu vou supor que o que está depois do C e somente C aconteceu, então eu vou supor que existe um caminho em G de S até um determinado vértice V, e eu quero mostrar que esse vértice, então, foi encontrado. Tá? Então, eu suponho que existe caminho, agora é o contrário, né? Vou supor que existe caminho e quero mostrar que o vértice é encontrado. Como a prova é por contradição, eu vou supor, né, que existe um caminho de S até V, mas V não foi encontrado. Então, a prova por contradição, eu vou supor um absurdo, eu vou supor que o meu algoritmo falhou e vou chegar em uma contradição que vai nos concluir, olha, a minha hipótese estava errada, né? Eu falei que V não foi encontrado, não pode acontecer isso. Tá? Então, tentando deixar bem claro aqui, existir um caminho de S até V é a hipótese da volta. Na volta, o que eu estou supondo é que existe caminho, quero provar que esse vértice é encontrado, portanto. Como a prova é por contradição, eu nego o meu objetivo. Se eu quero mostrar que ele foi encontrado, eu vou dizer não, vou ser do contra, eu vou dizer, vou supor que ele não foi. E daí eu tô com, se o meu algoritmo está correto, eu tô com duas afirmações incompatíveis na mão. E disso eu vou derivar um absurdo, derivar uma contradição lógica. Então a gente quer chegar nesse absurdo. Vamos começar, portanto, percorrendo ali um caminho de S até V. Tá? Essas provas não tem uma regra super clara. Prova matemática tem muito de exato, mas muito de criatividade e tal, tentativa e erro. Dito isso, tem algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, qual que é a minha hipótese aqui? Poxa, a minha hipótese é que existe um caminho de S até V. Então eu vou começar usando ele. Eu vou sair aqui, olha, de novo, uma ilustração para ajudar a nossa vida. Eu tenho por hipótese, então, que, olha, o V não é um vértice isolado. Existe um caminho até ele. Tá? Eu tenho essa informação. Só que, por absurdo, eu supus que ele não foi encontrado. Então o S está marcadinho aqui como encontrado, o V não. O V foi marcado como encontrado. Eu vou começar a percorrer esse caminho. Tá? Eu vou começar a percorrer ele, então eu vou destacar, eu fiz aqui um caminho bem genérico, eu vou começar a destacar ele com arcos e vértices no meio do caminho aí para ficar mais bem construído. Então imagina que tem um arco aqui, chega nesse vértice. Vou supor que esse cara foi encontrado também. Tá? Ando por mais um arco, chego nesse vértice. Suponho que ele foi encontrado. Ando por mais um, aqui, percorri mais um arco, chego nesse vértice. Também vamos dizer que ele foi encontrado. Destacando de novo, é ilustrativo, tá? O argumento geral é, existe um caminho. Não quer dizer que é esse, tá? Não quer dizer que tem esse número de vértices. É só para a gente conseguir raciocinar. Vocês notam o que vai acontecer? Eu saí de um vértice que estava visitado. Está marcado como visitado. É o S. Por absurdo, eu estou supondo que o V não foi visitado. Em algum momento vai ter que ter um arco que sai de um vértice visitado para um não visitado. Concordo? Não tem como esse caminho estar sempre nos visitados. Em algum momento vai ter que ter. Talvez seja no último. Talvez venha até aqui com tudo visitado e seja esse arco que faz isso. Talvez seja no primeiro. É como eu falei, esse caminho é genérico. Talvez do S eu já saísse caindo no não visitado. Mas se eu tenho um caminho, uma ponta está visitado, outro não visitado, em algum lugar eu tenho que cruzar essa fronteira. Se vocês pensarem um pouquinho, talvez eu até tenha caminhos malucos aí que eu possa ter que cruzar a fronteira mais de uma vez. Mas aqui me basta saber que tem que cruzar. Não tem como eu começar a visitar, terminar não visitar e não cruzar isso em algum momento. Eu vou supor aqui, só para ilustrar, que no nosso caso foi aqui que eu cruzei essa fronteira. Aqui. Tá? Então eu vou nomear esses vértices aí. Tá?
Então a gente começa percorrendo o caminho que vai de S até V, e a gente para ao encontrar a primeira aresta, que a gente vai dar um nome genérico aqui, o W, que leva de um vértice encontrado para um não encontrado. Então, por exemplo, que leva de U até W. Primeiro que cruzou essa fronteira. Como eu disse para vocês que esse caminho é genérico, não quer dizer que tem um monte de vértice intermediário. Então, o U pode ser o próprio S. Pode ser que saindo do S eu já cruzei a fronteira. No outro extremo, o W pode ser o V. Pode ser que só ao chegar no V que eu cruzei essa fronteira. O importante é que teve esse cruzamento, tem que existir esse arco, o W aqui, que pertence ao caminho e passa de não encontrado para encontrado. Eu vou até fazer esse azulzinho mais forte aqui para deixar, olha, então vamos pensar que esses são os encontrados e ali falhou. Tá? Se a gente conseguiu chegar até esse ponto, daí ficou fácil. Porque quando a gente volta para o algoritmo, o que a gente vê? Enquanto existir aresta UV com U visitado e V não visitado, a gente continua avançando, a gente marca V como visitado. Então, existe possibilidade do meu algoritmo parar com uma aresta aqui dando sopa? Uma aresta desse tipo dando sopa? O meu algoritmo pode ter parado nessa situação? Não, né? Pela própria condição do algoritmo. Ele não para enquanto tem uma aresta nessa condição. Origem visitada, destino não visitado. Então, embora na nossa construção aqui essa aresta tenha que existir, porque o caminho começa em um vértice encontrado, S, como eu argumentei com vocês, e termina em um não encontrado, V. Só completando, perdão, aqui. Achei que eu já tinha completado tudo, fiz um desenho, não fiz aqui, né? Então, digamos que essa aresta, o W aqui, com U podendo ser o próprio S e W podendo ser o próprio V. Agora que a gente está com essa aresta, o W, em mãos, a gente pode considerar o comportamento do algoritmo, que era esse o argumento que eu estava indo com vocês, e a gente pode notar que ele não vai parar enquanto existir uma aresta desse tipo, uma aresta do tipo da UW. Uma aresta que tem origem encontrada e destino não encontrado. Portanto, a gente chegou num absurdo. A gente disse que o algoritmo tinha terminado e não tinha encontrado lá, e a gente viu que a única possibilidade do algoritmo não encontrar é se, sei lá, caiu energia. Se o algoritmo terminar, não vai acontecer isso. Tá? Então esse é o absurdo que a gente derivou. Tá? E com isso a gente conclui a demonstração. Só enfatizando, porque a gente não vê tanta demonstração lógica e às vezes a gente fica meio enferrujado, por que isso me permite concluir o que eu queria? Porque voltando lá em cima, eu supus que existia um caminho, beleza, e eu supus que V não tinha sido encontrado. Né? Eu supus duas coisas. Uma era a minha hipótese, era ser válida com certeza ali, existir um caminho de S até V. A outra foi de sacanagem, eu neguei o meu objetivo. Quando eu chego num absurdo, o que esse absurdo está me dizendo é aquelas duas coisas que você supôs lá não podem coexistir. Pô, mas se S até V, existia um caminho de S até V, era a minha hipótese, onde foi que eu dei um passo a mais? Onde eu supus essa segunda parte. Então essa segunda parte com certeza tem que ser falsa. Porque a coexistência das duas coisas ali me levou num absurdo. Então eu tenho certeza que V foi encontrado. Né? Não pode ser verdade que V não foi encontrado. Perdão, antes de avançar, tudo bem? Ok essa demonstração? E de volta? Então agora a gente sabe com certeza que a busca genérica encontra todo mundo que pode ser encontrado a partir de uma origem. Na eficiência, que é o próximo tópico, eu vou falar muito rapidamente. A única observação que eu quero fazer, porque vai ser mais interessante analisar a eficiência com as implementações, ela varia de acordo com a implementação, mas a única observação é que o nosso algoritmo está visitando todo mundo que pode ser encontrado a partir de um determinado vértice, e para cada vértice que ele visita, ele olha todas as arestas dele. Tá? Então o nosso algoritmo, a princípio, se for muito bem implementado, a eficiência dele vai ser ali proporcional a número de vértices mais número de arestas. Tá? Então fica essa ideia, que uma implementação muito bem feita pode chegar a algo do tipo da ordem de n mais m, ou até, para ser mais preciso, de ns mais ms, tá? Onde essa notação aqui quer dizer todos os vértices do componente do S e todas as arestas do componente do S, porque não faz sentido esses carinhas aqui entrarem no meu custo, né?
a princípio ali. Exceto na marcação inicial, né? Então, tem umas sutilezas ali, mas vamos deixar aqui, como eu falei, essa é uma análise mais por cima, a gente vai voltar na análise com mais precisão depois. Análise de eficiência. Tá legal, pessoal? Então, isso foi a busca genérica. A parte estranha é, vocês nunca vão implementar uma busca genérica na vida de vocês. Não porque ela não seja importante, mas porque o que diferencia a busca genérica de todas as suas especializações, que essas sim vocês provavelmente vão implementar, vão usar e tal, é que na busca genérica a ordem não importa. Só que se você está fazendo uma aplicação em que a ordem não importa, você não tem que criar uma busca genérica, você usa qualquer uma das especializações, já que a ordem não importa, qualquer uma vai atender. Tá? Então, eu gosto de começar com a busca genérica, porque a gente vai ver que vários algoritmos que a gente vai estudar a partir de agora são especializações dela. Mas o que a gente vai ver com mais detalhe em implementação, justamente essas especializações. Em particular, começando aqui, uma das buscas mais importantes, aí, mais específicas, é a busca em profundidade. Vou começar apresentando ela direito para vocês. Ela também é conhecida como DFS, do inglês aqui, Depth First Search. A busca que vai primeiro, que vai em profundidade primeiro, numa tradução não literal. E como que essa busca funciona? A intuição dela. A ideia da busca em profundidade é que ela vai percorrendo um caminho e ela só volta quando esse caminho foi exaurido. Tá? Então imagina que eu saio aqui, vou fazer um desenho bem genérico. Assim, se eu saio de um vértice S, tem um arco para cá, eu vou para lá. Mas o S tinha outros vizinhos. Depois eu me preocupo com isso. Eu saio e vou para lá. Desse cara, tem um arco para cá, vou para ele. Mas ele tinha outros arcos. Eu vou escolhendo um caminho e vou me aprofundando. Tá? É uma coisa muito perigosa de se fazer. Inclusive, se a gente faz isso na internet, por exemplo, você nunca sabe onde você vai terminar. Piadinha infame, né? Mas é sério, gente. Nunca aconteceu com vocês pegar algum tópico e falar, não, estou curioso para tal assunto. Daí você começa a ler, daí, isso é um caso particular de tal coisa. Daí você abre outro link da Wikipedia. Daí você vai para um outro. Quando você vê, passaram umas 3 horas, você fala, por que eu estou vendo sobre isso mesmo? A busca em profundidade é isso. Você não vai olhando o que está mais perto do seu tópico original. Você vai descendo cada vez mais. Tá? Então, se daqui eu posso ir mais adiante, eu vou também. Se daqui eu posso ir, eu vou também. Eu só volto, porque afinal ela é uma especialização da busca genérica. Ela tem que visitar todo mundo, não pode visitar só um caminho. Mas ela só vai decidir voltar quando não tem ninguém saindo daqui. Então não tem nenhum arco saindo desse cara. Ele fala, tá bom, então eu volto atrás e pergunta, tem mais alguém saindo daqui? Se tiver, ele continua para cá, por exemplo. Tem um comportamento que lembra, se vocês já viram algo assim, é o algoritmo de backtracking. Eu não sei se vocês estudaram isso anteriormente. Tem um comportamento que lembra isso, só que aqui estou percorrendo uma estrutura, que é o grafo, né? No backtracking, era ali um algoritmo recursivo, o grafo era subjacente, né? O grafo eram as soluções parciais que eu estava estudando, ou algo assim. Né? Então, legal. Essa é a ideia, a intuição aí da busca em profundidade. Ela vai visitar todo mundo, lembrar disso. A única coisa é que ela se aprofunda o máximo primeiro, o máximo que ela pode primeiro. E um detalhe importante aqui é que a DFS aqui, ela tem um comportamento intimamente ligado tanto com a estrutura de dados pilha, né, que se vocês lembrarem aqui, a gente também chama elas de stack do inglês, ou LIFO, que é Last In, First Out, né, um acrônimo que ajuda a gente a lembrar o comportamento dela. E também está intimamente ligado com recursão. O que faz sentido porque recursão e pilha estão intimamente ligadas. Né? A gente já comentou alguma coisa sobre isso. Então tem essa relação aqui, a gente vai ver na hora de implementar, a gente vai ver mais de perto isso. Mas basicamente a relação vem do fato de que se eu quero descer me aprofundando ao máximo, mas ainda quero visitar todo mundo, eu tenho que guardar o pessoal que eu tropeço antes numa pilha, para eventualmente desempilhar eles. Então, por isso que tem essa relação, falando muito por cima. Vamos ver um exemplo de busca em profundidade aqui, que vai nos ajudar, espero, a deixar a coisa mais intuitiva. Só que aqui, já que ela é uma especialização da busca genérica, a gente já vai começar a tirar um pouco mais de informações. Tá? E uma coisa legal que a busca em profundidade permite a gente fazer é calcular ali o tempo de início e o tempo de término de um determinado vértice na busca. Tá? Não é um valor absoluto referente à minha busca.
No caso, só para... Né, a literatura é muito vasta e nem sempre consistente. Então, eu chamo de tempo de início e término, mas às vezes o pessoal chama de tempo de abertura ou tempo de chegada, ordem de chegada. De modo semelhante, o tempo de término às vezes é o tempo de fechamento do vértice ou ordem de saída, só para vocês estarem atentos quando vocês lerem isso em outros contextos. Mas vamos lá, vamos começar essa busca em profundidade. Já destaco que não tem uma única busca em profundidade possível, tá? Embora ela tenha uma ordem específica, ainda tem escolhas aqui para a gente fazer. Mas vamos começar aqui. Olha, então, vou começar o S e vou começar marcando o tempo de abertura desse nó, o tempo de início dele. Eu vou começar do 1, então está aqui o tempo de início marcado e vou para um determinado vértice, tá? Que ele tenha arco, que ele tenha aresta para ele. Digamos para esse aqui. Como é uma busca em profundidade, eu vou direto para lá, então estava no S, agora estou no A. Marco ele como visitado, coloco o tempo de abertura dele como 1 a mais do que o anterior, então estava 1 ali, vai para tempo 2, e vou para um próximo vértice. Então imaginem aqui que eu vou para esse cara aqui, seguindo um arco. Marco o C como visitado e coloco o tempo de abertura dele como sendo 3. Vou para um próximo vértice. Enquanto eu tiver arco para ir, eu escolho algum dos arcos de saída daquele vértice e vou. No caso, imagine que eu vou aqui para o D. Tá? E também eu estou falando arco de entrada, arco de saída, às vezes. Nesse exemplo, é um grafo não orientado. Então, toda aresta pode ser usada como entrada e como saída. Se for orientado, tem que respeitar a orientação. É só isso. Então, vamos lá. Teste de sanidade aqui para ver se está todo mundo acordado. Qual que é o tempo de abertura desse vértice? 4. Obrigado. E daí, digamos que eu vou, numa escolha arbitrária, para cá, na sequência. Eu não paro enquanto eu não chegar num beco sem saída. Então, se esse aqui lá era o 4, esse é o 5. Daqui tem algum arco saindo? Tem, né? Tem um arco saindo para cá. Mas eu nunca revisito vértices. Tá? A minha busca em profundidade, ela não vai revisitar vértices. Eu vou enquanto eu tiver vértices novos para conhecer. Como o vértice C já tinha sido visitado, eu não vou seguir esse cara aqui, tá? Eu só considero ele, mas eu não vou seguir ele. E daí o vértice E não tem mais para onde ir. Ele não me apresenta nenhum território novo, nenhum vértice inexplorado. Está na hora de fechar esse vértice. Se ele abriu com tempo 5, o próximo tempo aqui, o tempo é uma variável global, tá? Não precisa ser implementado como global, mas pensem nele como sendo. Então depois do 5 eu fecho no tempo 6 e volto. Aí que entra aquilo que eu falei da volta, né? Nesse momento eu cheguei no fim do caminho que eu estava explorando, volto para cá. A partir do D, tem algum outro arco para eu visitar? Tem, né? Então eu vou para lá. Eu venho aqui para o B, que não estava visitado, marco ele como visitado e coloco o tempo dele, 1 a mais do que o anterior, agora é 7. Notem que como os arcos aqui são não orientados, eu vou considerar eles tanto na ida quanto na volta. Tá? Então, para ser preciso, eu vou dizer para vocês agora que, olha, do B, eu vou tentar seguir para cá, já foi visitado. Vou tentar seguir para cá, já foi visitado. Vou tentar seguir para cá, já foi visitado. Vou tentar seguir, inclusive, para cá, tá? Sendo preciso ali. Ele não sabe de onde que ele veio, exatamente. Ele vai tentar para todo mundo que ele puder. Mas, no caso, depois de tentar todo mundo, ele vai perceber, opa, não tenho mais para onde expandir. Tá? Acabou. Então, depois do 7 aqui, eu marco o tempo de término do B como sendo 8. Tá? Inclusive, só para completar aqui, o E também não desistiria antes de olhar para cá. É claro que ele não vai... É de onde ele veio, né? Certamente está visitado, mas ele ia pelo menos olhar. Daí o D também, ele olha para todo mundo. E, no caso, ele foi bem sucedido indo para o E e para o B. Agora, para o C, ele vai tentar, ele vai ver, opa, não, esse vizinho já foi visitado. E vai finalizar aqui, o tempo de fim dele vai ser 9, 1 a mais do que o anterior. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá legal. Voltando para o C, bem, o C vai tentar vir para cá, já foi visitado. Ele já veio para o D, ele vai tentar vir para o E, já foi visitado. Vai tentar vir para o próprio A, já foi visitado, não conseguindo. Vamos finalizar ele também, tempo de término 10 ali. Volto, mesma coisa, né? O A
Já foi para o C, mas ele vai tentar voltar para cá, não vai ser bem sucedido, para cá não vai ser bem sucedido, e teremos 11 ali. E finalmente, o S aqui foi onde tudo começou. Ele volta aqui, ele tenta ainda ir para esse outro vizinho dele, descobre que já foi visitado e finaliza com 12. Tem várias observações interessantes para fazer aqui, não é tão sem graça quanto pode parecer. Tá? Esse grafo não é o grafo mais desafiador para fazer a busca em profundidade, é mais para a gente começar a entender o algoritmo e tal. Mas uma observação importante. Eu acabei de falar, por exemplo, que o S, antes de fechar, quando volta para ele tenta ir para o B. Né? Ele tenta ali. Notem que isso não é supérfluo. Tá? A gente que está olhando para o grafo de cima, ele não sabe. Podia ser que eu tivesse um grafo assim, ó, um S aqui, que vem para cá um vizinho dele, para cá outro. E daí aqui surge todo um componente, aqui surge outro e não tem comunicação entre eles. Então podia ser que tinha toda uma galera que eu só ia encontrar quando eventualmente voltasse pro vértice S e começasse a olhar do outro lado. Faz sentido? Percebem que olhar todos os arcos é a minha garantia de que, olha, não estou deixando ninguém sem ser descoberto. Tá? Para a gente pode parecer óbvio, mas não é. Tá? A menos que eu tivesse, pensando em uma implementação mais otimizada aqui, a menos que eu tivesse uma informação do número total de vértices, daí eu percebo, opa, eu já visitei todo mundo. Então daí eu sei que acabou. Mas enquanto tiver vértice não visitado e tiver arco não explorado, eu tenho que olhar todos os arcos que eu alcancei, para ter garantia de que eu cheguei em todo lugar que eu poderia chegar. Uma outra observação, que acho que é bem pertinente aqui, aliás, essa observação que eu acabei de fazer, eu dei o exemplo com S, mas ela vale para qualquer vértice intermediário. Qualquer vértice intermediário não vai me dar garantia de que ele explorou todo mundo que ele podia se eu não olhar para todos os vizinhos dele. Tá? Ainda que a gente olhando de cima fala, aquele vizinho já está visitado. Mas ele não sabe. Ele vai ter que tentar todos. Tá? E sempre verificando. Se o vizinho está visitado, ele não vai para lá. Ele não fica assim, a busca fica ciclando. Né? A outra observação, que essa é particularmente interessante, particularmente importante da busca, é o que a gente consegue tirar a partir desses tempos de início e tempo de término, tá? Porque vocês podiam pensar, poxa, professor, grandes coisas, né? Na busca genérica também eu podia fazer isso, né? Eu podia marcar tempo de início e de término. O negócio é que tempo de início e término não significa muita coisa para qualquer busca em grafos. Na busca em profundidade, pelo comportamento da busca, pelo fato dela ir tudo que ela pode, só voltar quando acabar as possibilidades, isso me dá informações adicionais. Tá? Em particular, vocês podem ver uma coisa que eu já sabia antes de começar o algoritmo. Eu já sabia que o tempo de início do S ia ser 1, porque ele é o primeiro vértice, e o tempo de término dele ia ser 12, porque quer dizer, eu não tinha certeza que ia ser 12, mas sabendo que todos os vértices aqui estavam conectados, eu já sabia que ia ser 12, porque cada vértice vai ter 2, né? Vai ter um de início e um de término. Então o tempo de término do S vai ser 2 vezes o número de vértices, se eu alcançar todo mundo. Né? Mas mais interessante do que isso, bem mais interessante do que isso, é perceber que o tempo de início e término me diz quem foi alcançado a partir de um determinado vértice. Né? O S é sem graça porque ele, por definição, a busca está alcançando todo mundo a partir dele. Então, é verdade para ele, mas não diz muita coisa nova. Agora, se eu olhar para o C, por exemplo, olha, a partir o C tem tempo de início 3 e tempo de término 10. Isso quer dizer que eu abri o C no instante 3 e saí buscando o pessoal. Só fechei ele depois que todo mundo que era alcançável a partir dele tinha sido processado. Então, quando eu olho para o B e vejo 7 e 8 ali, eu sei que o B foi alcançado a partir de um ramo que saiu do C. E foi mesmo, né? Nesse caso, esse aqui. Mas, de novo, a gente está olhando de cima. Quando eu estou processando uma estrutura de dados complexa, eu não tenho esse desenho. Só olhando para isso aqui e para isso aqui, eu sei que B é alcançável a partir de um ramo do C. Mesma coisa para o D, mesma coisa para o E. Então, esses tempos de início e término, eles me indicam, quando eu comparo eles, né, se tem um dentro do outro ali, me indica quem que é alcançável a partir de quem. Tá? Note que isso não é exaustivo, porque existem outras possibilidades. Eu poderia alcançar do S, sair para o B e o B alcançar o C. Poderia ter percorrido de outras formas. Mas nesse jeito que eu percorri, eu garanto que a partir do C eu chego no B. Tá? É isso que eu estou garantido. Tudo bem? Fez sentido isso? A gente vai explorar essa coisa de tempo de início e término e o que ela significa de modo mais específico para resolver alguns problemas nas aulas futuras. Então, aqui é mais genérico, né, é mais essa característica estrutural, mas depois a gente vai usar isso
para tirar informações dos grafos. Daí fica bem mais legal, inclusive. Tá? Então, para ser mais claro sobre isso, só para deixar aqui que se um determinado vértice, U, por exemplo, tem um tempo de início I e tempo de término T, todo vértice com tempo de início maior, tá? Então se um vértice tem início maior que I e menor que T, tem que ser as duas coisas, tem que estar envelopado ali. E menor que T quer dizer que esse vértice foi alcançado a partir de U. Então só olhando para o tempo de término a gente tem essa informação. Beleza, gente? Tá, então essa é a ideia da busca em profundidade e bem de leve um pouquinho da informação, de informações úteis que a gente pode tirar a partir dela. Agora, a gente vai começar a ver a implementação, mas vai ter aí uma mistura de código e pseudocódigo no meio do caminho. Por que isso? Porque assim como a gente viu lá na busca genérica, sendo essa uma especialização dela, eu tenho que começar marcando todo mundo como não encontrado. Mas como a nossa primeira implementação dela vai ser recursiva, eu preciso marcar todo mundo como não encontrado numa função envelope, numa função que chama a recursiva. Porque senão, toda vez que se eu colocasse dentro da função recursiva, eu ficava resetando toda vez, não ia terminar nunca, ia dar errado. Tá? Então, a minha busca em profundidade aqui, ela recebe o meu grafo G, a minha origem aqui, tem aqui meus vetorizinhos ordem de chegada e ordem de saída, que eu estou supondo que quem alocou eles foi quem chamou, então eu vou só usá-los, tá? Vou usá-los como vetores de zeros e uns, ali. Não, minto, perdão, como vetores de inteiros mesmo, não vou só marcar encontrou, não encontrou, vou marcar justamente ordem de chegada e ordem de saída. Então vou usar eles como vetores de inteiros, mas suponho que eles já estão alocados por quem me chamou. E daí o que eu faço? Eu inicializo todo mundo, ali, né, eu vou inicializar todo mundo como não encontrado, quer dizer, eu vou percorrer para todo I de 0 menor do que N, para todos os vértices ali, entre 0 e N menos 1, eu vou marcar a ordem de chegada como sendo menos 1 e a ordem de saída como sendo menos 1. Como a gente vai, esses tempos, a gente vai começar do 1 até 2N, essa convenção que eu vou usar, marcar como menos 1 é um jeito de indicar que não foi visitado. Para que isso? Só para eu não precisar de mais um vetor indicando visitação. Eu poderia fazer tudo separado, né? Olha, tem o vetor que indica se encontrei, não encontrei, e os vetores de ordem de chegada e saída. Mas eu já vou aproveitar o vetor de ordem de chegada e saída para marcar quem ainda não foi visitado, quem ainda não foi, ainda não foi encontrado. Tudo bem? Então todo mundo com menos 1 significa não conheço ninguém a princípio. O tempo aqui eu vou começar em 1. Tá? A convenção podia começar em 0, mas assim sendo consistente com o meu exemplo, né? Eu vou começar o tempo em 1. E aí sim eu vou chamar a busca em profundidade recursiva aqui. Né? A gente vai ver, se houver tempo, uma versão iterativa que usa pilha explicita, dá um pouquinho mais de trabalho de entender, mas é legal para entender a relação entre recursão e pilha. Mas a recursiva é a que a gente costuma usar, ela é bem mais intuitiva e tal. E daí o que essa funçãozinha vai receber? Ela recebe o grafo, a origem, ordem de chegada, saída e tempo passado pelo endereço, é um apontador para o tempo. Vocês pensem aí, tá? Vai ter um quiz depois, mas fiquem de olho por que eu fiz isso, né? Por que eu passo esse tempo como apontador. Não é nenhum grande segredo, mas só para vocês pensarem aí. Então, fazendo uma análise rápida dessa funçãozinha, o lugar que ela mais vai gastar tempo é nesse for. Esse for que percorre todos os vértices. Então, da ordem de n aqui, tempo para inicializar os vértices. Então, a inicialização ali vai gastar tempo linear no número de vértices, ou seja, O de n, só para registrar. Tudo bem até onde estamos? Então a gente já tem a ideia da busca em profundidade, vamos ver uma implementação recursiva agora, mas a gente já está com todos os vértices inicializados como não encontrados, né? Conceitualmente, que no caso, ordem de chegada e saída igual a menos 1. Vamos então para o pseudocódigo da busca em profundidade recursiva. O que a busca em profundidade recursiva, com o que ela se parece? Vamos tentar traduzir a intuição que a gente teve, a intuição que a gente desenvolveu no exemplo anterior. Então, a gente recebe um certo grafo G, igual a VE aqui, e um vértice V. Vocês vão falar, mas professor, não é um vértice S? Sim, na primeira vez é o vértice S, mas como é recursivo, esse vértice vai mudando. Tá? Olhem para cá de novo. Pensem que assim, olha, minha busca em profundidade começou no S. Quando eu chego no A, ele
é o vértice atual meu. Tá? Então eu vou usar V lá para indicar que a chamada recursiva está sempre pensando, olha, o vértice atual é o V. Então, busca em profundidade recursiva recebe o vértice G e o vértice atual, que eu vou usar como uma origem da vez ali, sendo o V. E o que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa que eu faço quando eu chego num vértice? Eu chegava no vértice aqui, marcava ele como visitado. Isso é essencial, porque senão eu posso ficar ciclando. Eu não posso sair me enveredando pelos vizinhos daquele vértice antes de marcar ele como visitado, porque senão imagina que tem um ciclo voltando para ele. Eu fico naquilo lá eternamente. Então, primeira coisa, cheguei num vértice, marco como visitado. Depois veja o que é interessante aqui, o meio do caminho que eu vou ter que ficar. Eu quero me aprofundar, né, a partir de um vizinho dele. Mas isso aqui ainda é uma busca que precisa passar por todo mundo, então eu não quero perder nenhum vizinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou fazer um laço aqui que vai passar por todos os vizinhos daquele vértice. Então vamos passar aqui por um laço aqui, ó. Para cada aresta saindo de V, ou seja, para cada aresta do tipo VW, onde W é algum vizinho, eu acabei de falar para vocês que eu não revisito o vértice, então eu vou verificar. Será que esse vizinho já foi visitado? Se W não foi visitado, poxa, W é vizinho de V. W não foi visitado, é o candidato para eu me aprofundar nele. Chamo recursivamente ali. Busca em profundidade recursiva, passando G e agora W. Tá? Mas notem que isso é muito importante. Pelo funcionamento da recursão, eventualmente, eu saí do V, fui para o W, do W vai para todo mundo que o W alcançar, desde que não esteja revisitando o vértice e tal. Eventualmente o W termina, concorda? Eventualmente aquele ramo termina. Daí eu vou voltar, o código da recursão volta para esse laço aqui, onde eu vou verificar a próxima aresta do tipo VW, a próxima aresta saindo de V. Tá? Então eu não perdi nenhum vizinho de V. É só que eu me aprofundo em um e deixo os outros para depois. Essa é a característica da busca em profundidade. Eu não vou olhar todo mundo ao redor ali. Tá? Eu já vou num caminho, volto nos outros quando der. Tá? Então, esse código simplesinho aqui é o código da busca em profundidade. A gente não vai falar da corretude dele em si, tá? Porque vou apelar aqui, simplesmente por ele ser uma especialização da busca genérica, eu vou considerar que ele continua alcançando todos os vértices alcançáveis, né, para os quais existe caminho a partir de S. E qualquer outra coisa que ele possa fazer, mais específica, a gente vai analisar caso a caso. Tá? Então, vou supor que ele é uma especialização da busca genérica, por enquanto, que ele visita todo mundo que pode ser alcançado a partir de S, seguindo essa ordem específica aí, né, de Depth First Search. Agora, sobre eficiência, não é óbvio a princípio, tá? Então vamos olhar aqui. Eu vou fazer um desenho para ajudar a gente. Quando eu chego num vértice V, né, pensando, analisar a eficiência de algoritmo recursivo é sempre mais desafiador, né? Então vamos usar aqui o fato de que a gente sabe que a gente está num grafo, que a gente tem todos os vértices ali, e que a gente vai visitar todo o vértice que eu alcançar e nunca vou repetir um vértice, nunca vou revisitar um vértice já visitado. Então, imagina que eu tenho um vértice V aqui. Eu marquei ele como visitado, e o que esse laço aqui está fazendo? Esse laço que eu destaquei em azul. Ele está olhando para todo mundo que sai do vértice V. Eu vou considerar cada arco saindo do vértice V uma vez. A partir do V eu vou considerar cada um uma vez. Tudo bem que a ordem de visitação vai ser uma loucura, né? Como falei, ele vai pegar o primeiro e se enveredar lá. Eventualmente ele volta, mas ele vai considerar localmente aqui, quando ele está olhando para o vértice V, quando está na chamada recursiva do vértice V, ele vai considerar cada arco de saída uma e apenas uma vez. Então eu posso dizer que esse laço aqui leva tempo da ordem de delta, da norma de delta mais de V. Não é bonito, mas a gente já foi apresentado essa notação, né? Delta mais de V é o conjunto dos arcos que saem de V. É o conjunto de todos os arcos que estão saindo
daquele vértice. Como aqui eu estou querendo saber quantidade, eu pus a norma por causa disso. Então, é o número de vértices que sai do V. Eu vou considerar cada um deles uma vez. Né? E como que isso se relaciona com a eficiência do meu algoritmo? Bem, se cada chamada recursiva visita um vértice por vez, né? Perdão, melhor dizendo, se cada chamada recursiva visita um vértice e eu nunca revisito vértices, porque antes de desencadear uma chamada recursiva eu faço esse teste aqui, né? Se o cara já foi visitado eu nunca mais vou para ele, eu vou ter no máximo uma chamada recursiva por vértice e estando nela vou olhar para todos os vértices que saem de lá. Isso quer dizer então que a minha eficiência vai ser da ordem do número de vértices mais o número de arestas que eu alcanço a partir de uma certa origem S. No caso aqui eu vou colocar, ao invés de S eu vou pôr V, porque é o que a gente está usando aqui, né? Então ele vai levar tempo da ordem do número de vértices mais o número de arestas que eu consigo alcançar, onde NV e MV são número de vértices e número de arestas do componente do vértice V, que são alcançáveis a partir do vértice V da primeira chamada recursiva, né, da primeira chamada aqui da função recursiva. Então, comecei lá a minha chamada recursiva, o quanto que isso vai custar como um todo, para deixar mais claro, né, fiz essa chamada aqui, ó, fiz essa chamada aqui a partir da minha origem. O quanto isso vai me custar como um todo vai ser da ordem do número de vértices mais o número de arestas daquele componente. Para deixar isso menos vago, eu mostrei isso aqui para vocês, né? Falei, olha, esse laço vai iterar por todos os arcos que saem de V. Então esse é o tempo que ele deve gastar numa boa implementação. O que isso tem a ver com o número de arestas? Como que eu chego de uma coisa na outra? O que acontece é que existe essa relação aqui. Deixa eu ver onde que eu posso escrever isso mais fácil. Vou escrever desse lado. Se eu somar o número de arcos que sai de um determinado vértice, se eu somar ao longo de todos os vértices daquele componente, se eu somar ao longo de todos os vértices daquele componente, isso aqui vai dar exatamente o número de arestas daquele componente. Afinal, as arestas sempre tem que ter um extremo em cada vértice. Se o grafo for orientado, eu só estou contando onde eles têm a origem. Tá? Então, somando os arcos que saem de todos os vértices, no final eu tenho o total de arcos, que é dado por MS. Como eu posso ter grafo orientado ou não orientado? No não orientado, cada arco eu considero duas vezes, né? Porque eu olho pelas duas pontas. Então eu vou simplesmente dizer que é da ordem de MS. Tá? Pode ser exatamente ou pode ser duas vezes, dependendo se é orientado ou não orientado. Mas só para deixar claro para vocês que existe essa relação. Né? Embora esse número pareça desconectado ali do número de vértices e número de arestas, quando eu somo o número de arcos ao longo de todos os vértices, eu tenho o número de arestas. Ou duas vezes ele se for um grafo não orientado. Ok isso? Não é uma propriedade difícil, mas se for a primeira vez que vocês estão ouvindo, às vezes é estranho pensar. Beleza? Para se convencer, façam um grafo pequenininho, vocês vão ver que vocês conseguem calcular o número de arcos. Né? Podem pegar um dos nossos exemplos aqui e falar, olha, quantos arcos saem daqui, quantos saem daqui, quantos saem daqui. Vou somando tudo isso, no fim vai dar o número de arestas, ou duas vezes, como é o caso, porque é um grafo não orientado que eu conto duas vezes daí. Beleza? Tá legal. Então essa é a eficiência de uma boa implementação, como eu falei, porque detalhes de implementação vão entrar aí no jogo. Mas a princípio é isso que eu preciso custar, tá? Se for tudo bem implementado, por causa dessa ideia. Visito cada vértice uma vez e estando num vértice, eu vou olhar para os arcos dele apenas uma vez. Tá? Então número de vértices mais número de arestas. Vamos ver implementação disso então. Tá? Como que fica aqui a implementação recursiva, tá? Com mais detalhes técnicos aqui. Então, a busca em profundidade que a gente tinha visto aqui atrás, né, que a gente tinha visto a chamada dela aqui, vamos ver como que ela se porta. Tá? Eu vou deixar aqui, se a gente precisar ir e voltar, para a gente ver como as ideias foram implementadas lá. Tá? Então a gente pode fazer esse joguinho. Vamos ver então, olha, busca em profundidade recursiva recebe um grafo G, o vértice atual, né, V, o vértice a partir do qual ele está buscando, ordem de chegada e ordem de saída, que é onde ele vai marcar as coisas,
e essa variável, que é um apontador de inteiro aqui, que eu chamo de p-tempo. Lembram do meu macete? Eu coloco p para lembrar que é um apontador. Tá? Então, sempre que eu quiser mexer na variável tempo, na variável original, tá? Que foi inicializada ali pela funçãozinha que chamou a primeira chamada recursiva, eu vou usar asterisco p-tempo, porque eu estou pegando o conteúdo daquele apontador, estou mexendo na original. Tá legal. O que a gente vai fazer agora? Bem, primeiro, acabei de chegar no vértice, tem que marcar que ele foi visitado, mas mais especificamente, marcar a ordem de chegada dele, marcar o tempo de chegada dele. Então, na ordem de chegada do vértice V, eu coloco o tempo atual. Não se deixem apanhar dos detalhes técnicos. C não é a linguagem mais limpa do mundo, eu sei. Mas tentem ganhar familiaridade com ela o suficiente para não apanhar disso. Ó. Asterisco p-tempo nada mais é a mesma área de memória, tá? Isso aqui tudo, ó, tudo que está aqui dentro é a mesma área de memória dessa variável aqui. É só isso, tá? Então, eu peguei ali, olha, eu tinha apontador para aquela variável tempo, eu peguei asterisco me manda para o conteúdo daquele apontador, estou mexendo lá. Então, fui lá no tempo. E o que eu fiz? Coloquei o tempo atual no vértice V. Falei, ó, esse foi o tempo de chegada dele. Poxa, mas se eu não fizer mais nada, todo mundo vai receber o mesmo tempo. Então, sempre que eu uso um tempo, eu tenho que avançar. É por isso que tem esse mais aqui. Então, usei aquele tempo e já incrementei. Quem for o próximo a usar, vai pegar o tempo seguinte. Tá? E aqui é super importante aquilo que eu citei para vocês. Olha, esse mais vem depois, quer dizer que eu estou atribuindo o tempo atual e estou incrementando depois. Se eu colocasse mais tempo, era o contrário. Eu ia incrementar primeiro, atribuir depois. Tá? E se eu não quisesse complicar, eu podia colocar em duas linhas. Eu coloco asterisco p-tempo, depois na linha de baixo põe asterisco p-tempo mais igual a 1. Não tem problema. Tá? É que não é por maldade que eu faço isso, é que às vezes eu preciso fazer código caber na página, tá? Então eu deixo o código mais compacto. Só um detalhe importante aqui que isso dá erro. Esses parênteses destacados em vermelhinhos aqui são super importantes porque precedência de operador entre esse cara aqui e esses aqui dá problema. Tá? Então, se você não coloca o parênteses, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele vai querer incrementar o valor do apontador, ao invés do conteúdo apontado por ele. Tá? Tipo, se eu não coloco os parênteses, ele ia querer fazer isso aqui, ó. Incrementa primeiro e depois pega o conteúdo. Daí dá bobagem. Tá? Eu claramente, nesse caso, eu quero pegar o conteúdo do apontador, chegar na variável tempo original lá e mexer no valor dela. Tá? Então, sempre que vocês usarem esses asteriscos, só tome cuidado de colocar o parênteses para não dar besteira. Mas tá legal. Continuando aqui, para entender essa implementação, vamos ver conceitualmente o que a gente tinha que fazer. Depois de marcar o vértice como visitado, a gente tem que pegar todas as arestas que saem dele e ver quais vizinhos que não foram visitados. Nessa primeira implementação, eu estou usando uma matriz de adjacência. Lembram? A matriz de adjacência, a gente tem uma situação assim, ó. Eu pego aqui o meu vértice V, tá? Esse é o meu vértice V no vetor de apontadores, e aqui sai um vetor com N posições de zeros e uns. Certo? Indicando quem é vizinho. Ok? A gente viu isso na última aula. Isso quer dizer, então, que para verificar todos os vizinhos, eu vou precisar desse for aqui, que verifica todo W, variando de 0 menor do que N. Tá? Então, todo o potencial vizinho. E o que o cara tem que ser para ser um vizinho meu? Aquela posição da matriz tem que ser igual a 1. Então, o que essa primeira condição do if está verificando é: esse cara é meu vizinho? Porque aqui eu vou passar por todo mundo, né? Eu vou passar por todos os outros vértices. Nem todos eles são meus vizinhos. Então, eu estou verificando: esse cara é meu vizinho? Se for, tem uma outra condição que eu quero verificar. Qual que é? Essa condição aqui, olha, se W não foi visitado. E é isso que eu faço aqui, olha, se ordem de chegada de W igual a menos 1, que era o que eu estava usando como marcador de não visitado, né? Lembrem aqui, ó, a gente inicializou todo mundo com menos 1. Então, quem está com valor menos 1 ali, eu sei que ainda não foi visitado. Então, de novo, código e semântica, sempre trabalhem com isso. O que eu acabei de fazer, estou passando por todos os vértices, e o meu if está testando, é meu vizinho? E não foi visitado? Então aprofunda a busca nele. Então desencadeio a busca aqui, busca em profundidade a partir desse caso. Passando aqui o W agora, né, vai ser o vértice
em questão ali, o vértice a partir do qual eu continuo a busca, ordem de chegada, ordem de saída e p-tempo. Tá? Notem que eu vou me aprofundar pelo W, mas aquilo que eu falei da recursão. Né? As chamadas recursivas elas se empilham na pilha de execução. Então, essa chamada está guardadinha lá com o ponto de retorno certo para eu visitar o próximo vizinho do V quando voltar do W. Então foi lá, visitou o W, do W para ter visitado o J, o K, já visitou a galera. Voltou a recursão, voltou para cá, tá? Voltou para esse ponto aqui do código, eu vou para a próxima iteração do for e vou ver o próximo potencial vizinho. Tá? Eu não vou terminar isso aqui antes de ter visitado todos os vizinhos dele. A única coisa é que eu me aprofundo o máximo que dá em um antes de verificar o próximo, mas eventualmente eu vou passar por todos. Tá claro isso? Isso é super importante. Tá? Na recursão, entender essa questão que ela vai, especialmente na busca em profundidade, ela vai, mas ela volta. Tá? Então, a ordem de visitação é afetada, mas não o fato de que eu visito todo mundo que eu posso. Beleza? Então, tá legal. Visitei todo mundo que eu podia, iterei por todos esses fors aqui, né? Por todas as iterações desse for, né? O for é um só, mas por todas as iterações dele, passei por todo mundo. Quando isso termina, aí sim, lembra do exemplo aqui? Eu estou na situação, por exemplo, no C aqui, em que todo mundo que eu podia chegar a partir do C, eu tentei. Alguns eu visitei, outros já estavam visitados, mas eu tentei todo mundo. O que eu faço agora? Fecha o vértice. Né? Fala, ok, o que deu para explorar a partir daqui já está explorado. E é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Ordem de saída de V, recebe o tempo ali e de novo incrementa a variável. Tá? Para o próximo receber um valor seguinte. Beleza? Tá? Então, notem que é a mesma ideia do algoritmo do pseudocódigo que a gente viu, com os detalhezinhos técnicos aqui. E daí, qual que é a eficiência desse algoritmo? Aqui tem algo particularmente interessante para a gente verificar, que tem a ver com a gente ter visto prós e contras da matriz de adjacência e das listas de adjacência na aula passada. Quando eu olho para esse cara aqui, eu vejo que ele tem um laço, né, em que ele passa por quantas iterações nesse laço? Respondam rapidamente. Quantas iterações esse laço vai fazer? Perdão? Da ordem de n, né? Então, vejam só, vai ser da ordem de n iterações. Então, é o máximo de arestas possível, a despeito do fato de que, conceitualmente, vejam aqui, eu só preciso olhar para as arestas que saem, pela minha escolha da matriz de adjacência, eu não tenho como saber quem é vizinho ou não sem percorrer esse vetor inteiro, né, sem passar por esse vetorzinho aqui de cabo a rabo. Então eu vou ter que, para cada vértice, olhar para todos os outros n vértices. Tá? Não porque eu realmente quisesse, eu só quero saber os vizinhos, mas eu não tenho outro jeito. Tá? Então, como isso aqui vai me custar da ordem de n e eu vou passar por todos os vértices, eu vou acabar tendo uma eficiência da ordem de ns vezes n. É estranho falando assim, mas pensem nisso aqui para simplificar como n quadrado. Eu vou visitar todo o vértice e para cada vértice, infelizmente, tem que olhar todos os demais para ver os adjacentes. Só tem essa sutileza do ns porque eu não vou visitar todos os vértices, vou visitar todos os alcançáveis a partir da origem, a partir de s. Tá? Então, não necessariamente... Tipo, não faz sentido eu falar que é n quadrado mesmo, porque vai que eu tenho um grafo assim, né? Aqui está a origem, alcança aqui, depois tem um grafo enorme aqui, tá? Todo conectado e para o qual eu nunca vou. Tá? Então, não é ns, não é n. Né? É ns, é o número de vértices que sai do componente da origem, o número de vértices que eu alcanço a partir da origem, vezes n. Tá? Então, é só uma sutileza ali, um detalhe, mas o ponto acabo tendo um comportamento quadrático, porque para saber quem são os vizinhos de um vértice, eu tenho que passar por todos os vértices. Que eu sendo S o vértice de origem. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai ver uma implementação muito parecida, mas que usa listas de adjacência e tenta se esquivar desse problema. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque ela tem toda uma parte muito comum, tipo aqui, né, a ordem de chegada vai ser a mesma coisa. Aqui a ordem de saída também, tá? Nada muda. Mas a parte de visitar cada vizinho muda um pouquinho. Como que vai ser o visitar cada vizinho agora? Bem, agora, dado um vértice V, o que eu tenho aqui é uma lista de adjacência para os vizinhos dele. Se ele tiver 2 vizinhos, essa lista tem comprimento 2. Se ele tiver 3, ela vai ter comprimento 3 e vai acabar, por exemplo. Então,
o que eu vou fazer aqui é percorrer essa lista ligada. É isso que esse laço está fazendo. Vamos olhar para ele um pouquinho mais de perto, mas Só conferir uma coisa? Ok. É basicamente essa a ideia. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, P recebe G pointer AV. De novo, notação feia, mas o que eu estou fazendo é pegando essa lista. Né? Eu estou falando, olha, pega a minha variável P aqui e ela está pegando o início da lista do V. G pointer AV. Esse vetorzinho aqui é o A, né? E na posição V é onde começa a lista. Então, o P pega o início da lista. E o que eu vou fazer? Olha que legal, eu não preciso agora dessa verificação. Tá? Porque antes aqui eu percorria todo mundo e ficava verificando. Você é meu vizinho? Você é meu vizinho? Você é meu vizinho? Agora não. Se está na lista, é vizinho. Tá? Porque a lista não precisa ter todo mundo, diferente do vetor, né? Que tem todo mundo e daí é 0 e 1 para indicar se é ou não vizinho. Então, enquanto o P for diferente de nulo, quer dizer, enquanto eu não chegar no fim da lista, eu vou pegar, eu sei que aquele cara é meu vizinho, então eu pego o rótulo dele. Eu pego, olha, W igual a P pointer rótulo. Né? A cada campo aqui ele vai ter o valor do rótulo aqui e o apontador do próximo aqui. Então eu pego aqui W recebe P pointer rótulo. Legal, estou com o meu vizinho em mãos. Quer dizer que eu devo visitar ele? Não, porque eu tenho que verificar primeiro se ele já não foi visitado. Isso eu continuo tendo que fazer. Então eu olho aqui, se ordem de chegada de W igual a menos 1, ou seja, se ele não foi visitado, desencadeia a busca em profundidade a partir do W. Ok? Tá? Então a ideia, notem, é a mesma, mas aqui eu estou só percorrendo a lista dos vizinhos. Então esse laço aqui, pensando já na eficiência, ele não vai ser da ordem de N. Ele vai ser aquele negócio feio lá da ordem do número de vizinhos do V. Tá? De novo, delta mais de V é o conjunto dos vizinhos. A norma é o número. Tá? É só uma notação feia, mas não é um conceito difícil. Tem o seu conjunto de vizinhos, a sua lista de vizinhos. Quantos tem lá? É isso que eu estou dizendo. Tá? Isso é importante aqui, eu fui direto analisar, né? Mas a última iteração desse laço é P recebe P pointer proxy. Eu tenho que ficar avançando na lista. Tá bom? Então essa coisa é um pouco mais feia, né, do que esse forzinho. O for é mais compacto. Mas esse for é menos eficiente. Esse for tem que passar por todo mundo aqui. Estou passando só pela lista. Quando termino, marco o tempo de saída. Por conta disso, a eficiência do algoritmo vai ser da ordem aqui de NS mais MS, sendo S o vértice origem. Por causa daquilo que eu falei, né? Olha, vou visitar todos os vértices alcançáveis a partir do S. A busca em profundidade, assim como qualquer boa especialização da busca genérica, não para antes de visitar todos os vértices. Por isso, esse NS aqui, todo vértice alcançável vai ser visitado. Só que no momento que aquele cara está sendo visitado, eu vou olhar para todos os vizinhos dele. Não quer dizer que eu vou revisitar, mas eu vou olhar para todos os arcos que vão para os vizinhos. E a gente tem essa característica aqui que a soma aqui de delta mais de V aqui, para V pertencente a V de S, né, para os vértices que estão no componente de S, isso aqui dá exatamente o número de arestas daquele componente. Tá? Então, para não ficar confuso, de onde surgiu esse MS aqui? É só isso. Tá? É a soma de todos os arcos que eu considerei ali. De novo, teria um fator 2 se for grafo não orientado. Eu estou supondo aqui o grafo orientado. Tá? Tudo bem, gente? Então, temos aqui um quiz sobre o qual eu já comentei, desse quiz 1. Eu falei que as funções recursivas aqui, elas vão receber o valor do tempo a partir de um apontador. Né? No caso, o apontador p-tempo aqui que a gente falou. E por que isso? Tá? Por que isso é relevante? Não tem nada muito novo aqui, é só para chamar a atenção para vocês esse tipo de cuidado que a gente tem que ter quando está fazendo função recursiva. Né? Esse tempo tem que ser o mesmo para todo mundo. Como eu não quis colocar ele como variável global, eu aloquei ele fora, aqui na função envelope. Né? Eu aloquei ele aqui. E daí todo mundo se refere ao mesmo. Por isso que trabalha com apontador para se referir à mesma variável. O código fica feio, infelizmente, fica aquele monte de asterisco p-tempo em todo lugar, mas é só o jeito das inúmeras chamadas recursivas, cada uma no seu espaço, lidando com a mesma variável. Não ficar reinicializando tudo. Meio que é o mesmo motivo pelo qual eu tenho que inicializar esses valores aqui fora da chamada recursiva. Certas coisas que eu quero que tenham uma certa estabilidade, a gente tem que deixar em uma região de memória fora. Beleza?
Então, aqui a gente acabou de ver a implementação da implementação recursiva da busca em profundidade, e a gente viu aqui também um impacto direto da estrutura de dados que a gente vai usar, matriz de adjacência versus lista de adjacência, na eficiência. Com vantagem, nesse caso, para a lista de adjacência, porque a gente tem, sempre que a gente tiver um algoritmo que o que eu preciso é percorrer todos os vizinhos de um vértice, a lista de adjacência vai ter vantagem ali se o grafo for esparso. Tá? Importante essa observação, se o grafo for esparso, porque se o grafo for denso, essa lista vai ser cumprida de qualquer jeito, né? Então, daí, percorrer isso aqui inteiro não vai ser pior, né? Já estava lascado. Mas se o grafo for esparso, essa lista é muito menor do que da ordem de n, então compensa. Agora, eu não vou passar essa parte que falta com todos os detalhes que a gente viu até aqui, mas eu quero dar a ideia para vocês de como que funciona a busca em profundidade implementada com pilha. Tá? É, isso remete a uma coisa lá de trás, tá? Aliás, duas coisas que se conectam aqui. Uma que lá atrás, quando a gente falou de recursão, e eu sempre que vi uma recursão caudal, falava para vocês, olha, essa é facilmente conversível. E vocês já chegaram a perguntar, mas poxa, e outras dá para converter? E daí a resposta é assim, qualquer recursão dá para converter se eu usar uma pilha explícita. Tá? Porque daí a pilha vai armazenar as informações que eu aproveitaria da pilha de execução em que eu estava armazenando as chamadas recursivas. Então, sempre é possível. Nem sempre é conveniente. Tá? No caso da busca em profundidade, eu quero apresentar essa versão para vocês, porque tem essa relação muito íntima, assim, busca em profundidade e pilha em comparação com busca em largura, que a gente vai ver depois, e fila. Então eu acho que é legal vocês verem, pelo menos uma vez na vida, a versão não recursiva, embora eu ache a versão recursiva mais intuitiva. Tá? Então, e também vai ser legal como essa conversão, né? Vou converter a mesma ideia usando uma pilha explícita. Tá? Então, antes de mostrar aqui, vamos lembrar aqui na versão recursiva, tá? Que eu estou me beneficiando do fato, né, nessa parte aqui, que a função recursiva, quando eu chamo aqui uma outra a partir dela, ela vai ser empilhada na pilha de execução. Eventualmente, a busca que desencadeou a partir de um vizinho dela, de um vértice que era vizinho dela, vai acabar, vai voltar para ela e eu vou continuar a partir de onde eu parei. Como que a gente vai converter essa ideia aqui com a pilha explícita? Tá? O dilema que a gente tem é o seguinte: quando eu visito um certo vértice aqui, vejam só o nosso drama aqui. Quando eu visito um certo vértice, imagina que ele tem vários vizinhos aqui. Tá? Eu vou chamar aqui de W1, W2, W3. Tá? São os meus vizinhos W, aqui, W1, W2, W3. Quando eu olho para o vizinho W1, pô, é busca em profundidade isso aqui. Do V, eu quero ir direto para ele e continuar me aprofundando. Certo? É isso que eu quero, intuitivamente. Mas eu não posso perder esses caras aqui. Eles não podem desaparecer. Eles têm que ser guardados em algum lugar. Tá? Porque a minha busca tem que visitar todo mundo. A ordem da busca que é em profundidade. Mas não quer dizer que eu desencanei do resto da galera. Eu sei que eu já repeti isso várias vezes, mas é importante. Tá? Então, o dilema que eu tenho é esse. Eu quero continuar com o comportamento da busca em profundidade indo o mais para baixo possível, o mais fundo possível no grafo. Mas eventualmente eu volto. Eu nunca esqueço de ninguém. Tá? E a pilha vai funcionar nesse sentido para mim. Porque quando eu coloco elementos numa pilha, quem eu coloquei primeiro fica esquecido lá. Né? Então eu vou. Quem eu acabei de colocar é para onde eu vou. Né? Para onde eu vou visitar. Mas eventualmente eu desempilho, mesmo os caras que eu encontrei lá atrás. Isso é a ideia por cima. Vamos deixar a ideia mais clara aqui. E eu espero que eu tenha deixado espaço suficiente para escrever. Vamos ver como vai ser isso aqui. Então, busca em profundidade iterativa com pilha. A gente recebe um grafo G aqui, com seus vértices, como de costume, e um vértice S de origem. No caso aqui, eu não preciso, eu posso usar, mas eu não preciso da função envelope, porque já que é iterativo vai ser tudo aqui. Então, eu começo marcando todo o vértice como visitado, como não visitado, perdão. Marca todo V pertencente à Vzão como não visitado.
E daí, interessante, ao invés de marcar o S como visitado, que é o que a gente normalmente faria, eu coloco o S na pilha. Porque eu sempre vou tirar, vou começar as minhas iterações tirando alguém da pilha. Então eu coloco o S lá, eu garanto que ele vai ser o primeiro a ser tirado, afinal ele vai ser o único que está lá no início. Então, coloco o vértice S na minha pilha. Que eu vou chamar de P, para não ter que ficar toda hora escrevendo pilha, então eu vou chamar ela de P. Tá legal, então essa é a situação que eu tenho no início. Tenho o meu vértice S lá na minha pilhazinha, na minha pilha P, só tá o S lá. Daí eu venho para um laço principal que vai continuar enquanto a pilha não estiver vazia. Então, enquanto pilha ou P aqui diferente de vazio, a gente desempilha o vértice mais recente. Desempilha o vértice V do topo de P. E aí? A princípio, tá? Esse algoritmo é diferente de eu apresentar ele para vocês e a gente projetar. A princípio, nesse momento, eu vou falar, pega P e começa a visitar ele, os vizinhos dele, ou coisa assim, né? Eu acabei de pegar esse vértice. Mas, por conta de estar usando a pilha explícita, pode ser que um vértice entre várias vezes na pilha. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, primeira coisa, verifique se esse cara é seguro. Verifique se eu não visitei ele antes. Tá? Então, desempilha o vértice V do topo de P e verifica se V não foi visitado, aí sim, pô, esse cara não foi visitado. Eu marco ele como visitado. E eu vou olhar para todos os vizinhos dele e vou colocar na pilha. Tá? Lembra que o desenho que eu fiz aqui? Olha, eu tenho todos esses vizinhos, eu quero aprofundar ali, mas eu não posso esquecer ninguém. Então põe todos eles na pilha. O que vai acontecer? Ao colocar todos os vizinhos na pilha, vou fazer o desenho primeiro, a gente faz lá depois. Então imagine que o W1, W2 e W3 entraram na pilha. No início da próxima iteração, eu vou tirar um desses. Né? Ou seja, estou tirando um dos vizinhos que eu acabei de encontrar e vou continuar aprofundando minha busca. Mas, por exemplo, eu tirei o W3, que foi o último a colocar. Beleza, é um dos vizinhos. W1 e W2 não foram esquecidos. Vão ser soterrados lá por um monte de outros vértices que eu vou achar a partir do W1? Provavelmente. Mas não foram esquecidos. Eventualmente eu volto visitar eles. Que é o equivalente à chamada recursiva que eventualmente voltava. Eventualmente a minha pilha, eu vou visitar todo mundo que está para cima, tiro o W1, o W2 ali, né? No caso, na ordem que eu fiz aqui, você tiraria o W2 primeiro, o W1 depois. E se eles não foram visitados, os visitarei. Eu digo se não foram, porque nesse momento eles não foram. Mas pode ser que, né, enveredando ali a partir do W3, acabe chegando neles. Tá? Então, se V não foi visitado, marco V como visitado e vejo todos os vizinhos, né, como antes. Então, para cada aresta VW, ou seja, para cada aresta que sai do V, eu verifico ali, olha, se W não foi visitado, empilhe W em P. Não é um código, como vocês podem perceber, tão simples e elegante como o anterior, mas é essa a ideia. Tudo bem? E nesse código tem algumas coisas que me chamam a atenção, tá? Eu quero destacar para vocês porque, para mim mesmo, eu sempre acho curioso. Se vocês olharem, só aumentar um pouquinho os desenhos, se vocês olharem nessa condição aqui, ó, se W não foi visitado, eu empilho, vocês poderiam pensar, poxa, professor, você está sendo cuidadoso, você só coloca o cara na pilha se ele não foi visitado. Então por que você foi tão preocupado que você pôs essa condição aqui? Se você só coloca o cara na pilha se ele não foi visitado, é claro que quando eu tirar alguém da pilha ele não vai ser visitado. Para que essa condição? É um bom quiz esse. E a resposta parcial é um cara que já foi visitado, embora um cara que já tenha sido visitado nunca possa entrar na pilha, um vértice pode entrar várias vezes na pilha antes de ser visitado. E daí ele já está lá.
e se eu não tomar cuidado, eu visito ele 2 vezes. Tá? Então, pensem depois numa situação em que isso pode acontecer, é interessante, um tipo de cuidado que a gente tem que ter, tá, para o algoritmo não fazer bobagem. Tá? A questão de corretude, nada demais, né, a mesma ideia de antes ali, eu só tô apelando aqui dizendo que o algoritmo é uma especialização ali da busca genérica, mas na questão de eficiência, acho que vale colocar uma ou outra observação parecida com o que a gente tinha antes, tá? Eu não vou aprofundar em todos os detalhes, mas esse algoritmo ali, ele vai levar tempo da ordem de n para marcar os vértices como não visitados, né, para fazer a inicialização, basicamente, tá? Que é isso aqui, leva tempo da ordem de n. E aqui vai ser interessante, porque cada vértice, seria muito mais simples falar isso, né? Assim, cada vértice vai entrar na pilha uma única vez, se fosse verdade isso, e daí a partir daquele vértice eu vou olhar só para os vizinhos dele, né? Então, a partir de um certo vértice V, eu vou olhar aqui apenas para os vizinhos dele, e se isso aqui fosse da ordem de n, tá? Então eu olharia cada vértice uma vez, quando eu considero aquele vértice eu olho para todos os arcos que saem dele, e no fim eu vou ter tempo da ordem de n mais m, né? Ou ns mais ms. Tá? Então, acabaria levando tempo aqui do número de vértices alcançáveis a partir de S mais a partir dos arcos aqui. Mesma coisa que a gente já argumentou antes. Sendo NS, MS ali os vértices e arestas da componente que tem o S. Mas eu vou deixar aqui, com a maldade no meu coração, essa dúvida aqui, por causa do que eu acabei de comentar, né? Pelo mesmo motivo que tem esse if aqui, se V não foi visitado, né? Um vértice pode acabar entrando várias vezes na pilha. Felizmente, nas vezes subsequentes que ele entrar, por causa desse teste, eu não vou visitar todos os vizinhos dele de novo. Então, isso ele vai só sair ali e me custar pouco. Mas isso aqui não é da ordem de n, tá? Infelizmente. É estranho falar isso, né? Mas assim, vai ser da ordem de n vezes, dentro desse laço, que eu vou entrar aqui, tá? Ou melhor, da ordem de ns, né? Vai ser da ordem de ns vezes que eu vou entrar aqui. Tá? Mas o número de iterações exatamente pode ser maior do que aquilo. Tá? É um algoritmo mais chatinho mesmo. Tá? Já que eu estou falando bastante disso, deixa eu destacar brevemente aqui para vocês por que isso pode acontecer, só para não ficar tão vago assim. Então imagina que a gente tem aqui, olha, eu tenho um determinado vértice S aqui, um vértice A ali em cima e um vértice B aqui embaixo. Acho que vai ser bom até para entender a ideia desse algoritmo, né? Então eu tenho o S, o A e o B. Algo bem simples, olha, e daí o B, por exemplo, tem arcos indo para o A e para o C. Imaginem que o nosso algoritmo fez o seguinte, olha, ele tirou o S da pilha, então eu tinha uma pilhazinha aqui, que tinha só o S lá dentro. Ele tira o S da pilha, coloca quem? Coloca o A e o B. Né? Que ele está visitando, né? A ideia conceitual, visitou o S e olhou e falou, opa, o S tem esses dois vizinhos aqui. Então tá bom, então eu vou colocar eles na pilha para eventualmente serem visitados. Daí, na próxima iteração, ele tira o B da pilha, marca o B como visitado e coloca quem na pilha? Todo mundo que o B alcança, certo? Ou seja, ele vai colocar na pilha o A e o C. Tá? E aí deve ficar claro para vocês, olha só, o A entrou 2 vezes. Na primeira vez que o A for desempilhado, ele não vai ter sido visitado ainda. Pelo menos não nesse gráfico, né? Ninguém mais alcança o A. E daí eu vou visitar o A. Na segunda vez, eu tenho que identificar que o A já foi visitado uma vez e só descartá-lo. Tá? Então, por isso que tem esse cuidado aqui. Tá? Então, por isso que tem esse cuidado aqui de ver se o vértice V que foi desempilhado não foi visitado. Tudo bem? Esse algoritmo é mais chato mesmo, mas ok, a ideia... Conseguiram pelo menos pegar aqui, olha, ele está fazendo algo que aparentemente é equivalente ao recursivo, deu para pegar a ideia que ele está capturando a ideia da busca em profundidade ainda,
é só que ele está fazendo isso usando uma pilha. Para a gente fechar essa aula, deixa eu colocar coisas diferentes aqui para vocês. Ó. Tem um monte de código, mas não tem muito mais conteúdo, então certas coisas eu deixo só como um convite para vocês. Eu falei lá no início que a busca genérica, e por conseguinte qualquer especialização dela, é muito útil para detectar quem alcança quem, ou seja, quem são os componentes de um grafo. Tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, se esse é o S, esse é um componente, aliás, nem precisa ser o S, esse é um componente do grafo, esse é outro, e esse é outro componente. Tá? Os componentes aqui num grafo não orientado são conjuntos de vértices dos quais, de qualquer par de vértices ali, um alcança o outro. Uma coisa interessante, uma primeira aplicação que a gente pode fazer usando uma busca em profundidade, por exemplo, é usar ela com uma leve modificação para ir colorindo os vértices, ou seja, dizendo qual vértice está em cada componente. No fim, ela termina me contando qual vértice pertence a cada componente. Tá? Então, pensem como fazer isso, depois podem olhar aqui, mas pensem que se você tem uma busca em profundidade implementada, como modificá-la, tá? Para fazer isso. Acho que esse é um primeiro problema bem interessante de se fazer. Tem videoaula, tem tudo se vocês querem ver, mas pensem um pouquinho antes como faz isso. Tá? A dica é que vai precisar de mais de uma chamada da busca em profundidade, mas seguindo aquela ideia de nunca revisitar um vértice que já foi visitado, que já foi pintado com alguma cor. Tá? Ajuda bastante a analogia, assim, quando você vai visitar um vértice que está num componente, você vai pintar ele com uma certa cor, essa cor tem um número, né? Então não funciona dando um rótulo para ele. Está no componente 1, o outro está no componente 2, assim por diante. Vale pensar como fazer isso. E a outra coisa, tem aqui para vocês verem, tá? Eu apresentei só aqui a ideia, né, o pseudocódigo. Tem aqui duas implementações da busca em profundidade iterativa com pilha. Uma delas em matriz de adjacência, a outra em listas de adjacência. A boa notícia é que a diferença entre elas é a mesma diferença do que a gente já viu, tá? Na abordagem recursiva. A diferença entre elas, entre a que trabalha na matriz de adjacência e a da lista de adjacência, não é nada de novo para vocês. O que tem de interessante é como implementar aqui, tá? É como traduzir essa ideia aqui da implementação com pilha para o código, e em particular esse quiz aqui, ó. Esse quiz número 2 aqui, que é bem sutil, é para saber como que a gente faz, perdão, para saber como que a gente faz para marcar o tempo de saída. É particularmente desafiador ali fazer uma busca em profundidade com pilha e saber como fazer para marcar o tempo de saída. O tempo de chegada não é tão difícil, porque é o momento que eu vou visitar o vértice. No momento que eu marcar ele visitado, eu coloco ele lá. O tempo de saída pode ser um pouquinho mais desafiador. Tá? Então, fica o convite para vocês depois olharem um desses códigos, não precisa olhar os dois, um desses códigos, casando aqui com o pseudocódigo para ver como que ele é implementado e atento a esse quiz, como que a gente marca o tempo de saída. Tá? Então, por hoje é isso, gente. Na próxima aula a gente vai ver uma aplicação da busca em profundidade. O que pode ser uma boa notícia para vocês, porque se coisas não ficaram claras, a gente vai revisitar esses algoritmos, especializando, né, usando para um problema específico, mas vai ser busca em profundidade de novo, então pode ajudar a entender um pouco melhor.